Hoje, então, nós vamos ter a aula número 3, que vai tratar de uma revisão dos recalques, porque isso é visto em Geotecnia 2, mas agora olhando de uma forma profissional. A ótica do solo olhando para o recalque e a ótica da estrutura, ou seja, os sintomas que o recalque causa para saber se é realmente recalque ou ruptura. Também veremos, ainda nessa aula número 3, quais são as estruturas críticas que precisa ter um certo cuidado. O que se considera na engenharia estrutura crítica? É aquela que desaba sem muitos avisos. Por experiência própria, não conheço nenhuma obra que tenha desabado sem avisar algumas vezes. Só que são avisos sutis em locais não bem vistos. Não dá para ver e não se vê todo dia. Muito bem. O recalque sobre a ótica do solo, vou fazer uma revisão. Ou seja, olhando para o solo, eu vou ver 3 tipos de recalques. Como engenheiro, nós gostamos de ver ou raciocinar de uma forma cartesiana. Portanto, se eu colocar uma edificação aqui, essa obra com o tempo vai recalcar. E como já foi frisado e eu vou falar várias vezes, não existe nenhuma edificação que não recalca. O que é recalque? É o afundamento de uma edificação no solo. Pode ser pode ser uniforme, mas pode ser inclinada. E pode ser diferencial, e o pior ainda pode ser distorcional, que é o que mais mata, mais derruba a obra, né? Então, alguém pode me dizer qual é esse recalque que acontece logo entre 3 dias e 1 semana? Imediato. Esse recalque, em geral, acontece 3 dias que você coloca a sua laje. Por isso, aquela recomendação profissional muito importante. Batam nível na sua obra no primeiro pilar. Antigamente, havia um certo receio do seu cliente. Fala, puxa, para que você está controlando o nível? Você não tem confiança no que você fez? Hoje, graças a Deus, é obrigatório. Para vender a obra, você vai ter que ter o manual de conformidade. Não é o manual do usuário, é o manual de conformidade. Ou seja, vai ter que dizer que você fez isso, fez prova de carga, testou maçaneta, testou vidro para não vazar, impermeabilização, você fez piscina, etc. O manual do usuário é outra história, como usar bem o prédio. E eu já devo ter dito, mas vou frisar, que é muito importante. Se você for começar uma construção, principalmente se tiver escavação de subsolo, perto de um vizinho que não seja muito novo ou confiável, faça imediatamente um laudo pericial fotográfico, junto com o seu proprietário. Vai você e o proprietário do seu vizinho. Ele assina tudo, porque tudo que acontecer na obra, depois ele vai te culpar. E judicialmente fica difícil, porque aí fica subjetivo. Fala, não, essa trinca aqui não foi eu. Inclusive, sai porta do lugar, entope vaso sanitário, queima a luz, ele vai te perturbar, dizendo, olha, você começou a fazer as fundações aqui, escavou, deu curto-circuito, não sei o que, isso é muito comum. Então, melhor é, fotografa tudo. Anota, olha, se tem uma trinca, seu piso está fofo, etc. Muito bem. Alguém pode me dizer quais são as causas desse recalque imediato? Saída de ar ou gases, em geral, ar. Essa é rápida. Carregou ele, porque o ar não tem viscosidade. Compressão de sujeira.
Impossível de calcular esses dois. Regiões que têm muitos gases ou excesso de ar saindo, você fica sabendo pela notícia das obras. Você fala, olha, aqui tem um material poroso que se comprime e ele sai ar, a obra afunda. Agora, compressão de sujeira é um problema sério. Pode dar recalques de até 50 centímetros. Depende só dos seus operadores, dos seus engenheiros de campo. É capricho, ou seja, fundações é operador dependente. Por isso é que tubulão, onde a gente desce, é mais confiável, porque a gente examina e limpa o fundo. As máquinas de escavar, tipo hélice contínua, Strauss, tubulão ou estacas de lama, não limpam. Nós estamos oferecendo à Infrasol e à Fundex um prêmio de $5.000 para quem conseguir desenvolver um equipamento que limpa o fundo das fundações. Vocês devem conhecer o tubulão furado com caminhão. Aquela hélice deixa uns 20 centímetros de terreno fofo. A hélice contínua famosa deixa muita sujeira na ponta, além de ter o problema de estrangulamento e a ferragem difícil de descer. Então, inclusive, possivelmente semestre que vem, eu vou estar um pouco mais folgado, quero orientar 2 alunos para testar a influência de apiloar o fundo da fundação, ou traçar com cimento, ou colocar a brita e socar para ver se eu ganho resistência por causa do apoio da ponta, tá bom? Então, aqueles que quiserem fazer um projeto final que eu considero dos melhores, fale comigo no semestre que vem. Então, aqui nós tivemos um recalque inicial que dependeu saída de gases ou ar, compressão de sujeira e tem mais um terceiro componente. Qual é? Deformação elástica. Muito bem. Não existe nada do universo conhecido que não seja elástico. Os materiais muito mais duros, módulo de elasticidade altíssimo. Me diga uma coisa, o que você acha que é mais duro, menos deformável? Água ou concreto? Se apertar, qual que deforma menos? Água ou concreto? Qual é o seu nome? Água? Pois a água é quase que 1 bilhão de vezes mais dura do que o concreto. Ela muda de forma, mas você não diminui. O modo de elasticidade dela é 9 GB, é muito grande. Muito bem. O solo elástico, alguém, por gentileza? Muito pouco elástico. É uma pena, porque na teoria da elasticidade, as fórmulas, as modulações, os modelos matemáticos são simples. É uma pena que no solo o material elástico é pequenininho, na tensão baixa, só para baixas tensões. Carregou, ele deforma para cá. Descarregou, ele volta a zero. Saindo daqui, sai da reta e passa por uma fase elastoplástica ou até viscosa. Ele vai deformar ao longo do tempo, muito tempo. Isso é ruim. E para determinar o módulo de elasticidade, é só tomar 2 pontos qualquer dessa reta e medir o ângulo. Muito bem. Na área de geotecnia, o melhor é tomar a metade desse ponto que rompeu. Vou fazer essa figura novamente, porque isso é muito importante. Nós vamos ensaiando o solo, ele vai fazendo lamentavelmente isso até romper. Então, qual é o ponto que eu devo ter o módulo de elasticidade para a minha obra? O ideal é
Veja qual é a tensão que levou o corpinho de prova a romper. Tensão de ruptura. Use um coeficiente de segurança 2. Encontre o ponto que você vai obter o módulo de elasticidade. Quanto mais poroso ou granular o solo, maiores os poros, mais rápido tudo isso acontece. Mas, em geral, de 3 dias a 1 semana. Se você continuar lendo o recálculo da sua obra, depois de 1 semana você vai ver que ele tende a estabilizar. Vai afundar de novo quando você fizer outra laje. Bom, depois disso nós temos um recálculo que costuma ser grave. Recálculo chamado por adensamento. Alguém, por gentileza, olha o tanto que isso afunda. Sabe me dizer por que esse recálculo, ou por que acontece esse recálculo por adensamento? Muito bem. Portanto, quem que respondeu? Quando é que você vai ter recálculo por adensamento na sua obra? Diego, o microfone captou lá, mas a resposta dele é certa. Precisa ter água. Se não tiver água, não tem nada para sair. Tem uma outra condição. Solos duros, com SPT acima de 20, o índice de resistência na sondagem, recalca? Não. Pode estar cheio d'água, eu vivo fazendo obra debaixo d'água, só que em terreno duro. Né? Então, a água fica sob pressão, mas ela não chega a diminuir o volume. Portanto, para se ter recálculo por adensamento, você tem que ter 2 coisas debaixo da sua obra. Uma camada mole, adensável. O que é uma camada mole em termos práticos? É aquela que tem o SPT. Aproveitar que vai para o ar, eu só queria dizer que eu estou sentindo que essa turma está muito boa e é melhor do que a minha turma na UNB. Então, de parabéns. Muito bem. Então, se você tiver um solo saturado, desculpa os alunos da UNB, tem excelentes alunos, mas na média, o pessoal da ESPLAN é mais interessado, aprende mais. Eu acho que tem mais responsabilidade e sabe o que quer. Muito bem. Então, 2 condições. A menos que você esteja numa área de variação sazonal grande. Por exemplo, é possível que o lençol freático possa subir 3, 4 metros. Aí, tem uma quadra bem aqui perto que os 11 blocos recalcaram. Depois de 30 anos, já não era de esperar mais. Mas é que houve um pico de chuva, o lençol saturou a camada de apoio dos tubulões que estava a 23 metros de profundidade. Todos os 11 blocos eu fui reforçando um, outro, acabei de reforçar o último, o ano passado. Pois não? Qual é o seu nome? A pergunta do Petrônio é o seguinte, e se eu tiver uma fundação e começar a vazar águas, infiltrando águas por aqui, com a gravidade de ser águas de esgoto? Muito bem. 2 fatos muito graves. Primeiro, a água que vaza aqui, ela percola, lamentavelmente, pela superfície mais permeável. Qual é? A interface entre a fundação e o solo. Ora, nós sabemos que o solo
principalmente se for coesivo, se for silt ou argila, ele amolece, perde coesão. Portanto, você vai perder resistência. E no capítulo de estacas, me empresta sua lapiseira, você vai ver que eu seguro uma fundação como estou segurando essa caneta só por atrito lateral, a ponta está no ar. Entendeu? Então, se eu molho isso daqui, eu vou perder essa resistência e essa obra vai afundar, vai recalcar. Primeiro fato. Segundo fato, águas servidas de esgoto, sabão, etc., tem um pH alto, acho que na faixa de 8 ou 10. O nosso solo é ácido, na faixa de 4,3 a 5, o solo vermelho do Brasil. Essa acidez altera a tensão superficial aqui e quebra a sucção, que eu vou mostrar daqui um pouco, e os elementos cimentantes também quebram. O nosso solo é vermelho porque ele tem muito ferro lá no íon, lá dentro, na formação dele. Enferrujou, ficou vermelhinho. Só que ele grudou um grão no outro. Dependendo dessa solução, ele dissolve essa estrutura e ele desmonta. Entendeu? Então, volta a fazer a recomendação que eu acho que já fiz. Começou a dar trinca, abre as suas caixas de esgoto de passagem, vê se tem alguma com o fundo rachado. Verifica se a bolsa e a ponta de uma manilha não está solta. Então, isso pode estar injetando água para as fundações. Terceiro fato, os solos vermelhos de Brasília, do Brasil, de São Paulo, de Belo Horizonte, etc., dessa região centro-oeste, ele é muito poroso e colapsível. Então, se você vai fazer um aterro na sua obra, trate de compactar esse aterro. Vou repetir, aterro aqui na nossa região não é igual ao de outros estados. Muita gente boa comete essa falha porque não sabe que o nosso solo tem um problema congênito. Então você faz um aterro como todo mundo faz, e ele começa a bater. Racha o piso, racha a caixa de esgoto, racha os tubos. Por que que ele abateu? Porque ele é colapsível. Choveu, ele abateu. Aí começa a jogar mais água porque rachou as caixas. Abate mais e entra num processo evolutivo. Abate mais que eu estou falando, abate mais de 1 metro, 2 metros. Esse aterro desce com tudo isso daí. Quer um conselho? Camadas de 30 em 30 centímetros. Não acredita no empreiteiro de terraplanagem. Ele vai jogar o caminhão e vai rolar por cima, vai ficar uma casca dura e o resto fofo. Exige que ele abre. E se você ainda assim acha que pode compactar só com a pá mecânica, tenha certeza que ele te mostra que o pneu não deixou falha nenhuma a cada 30 centímetros. Senão, você vai ter um problema sério. E como é que conserta um piso de uma obra ou de uma residência abatido? Problema sério. Só para adiantar, 2 soluções é possível. Quebrar o piso inteiro, tirar 1 metro de solo, 1,5 metros, e recompactar com sapinho a cada 20 ou 30 centímetros. Agora, imaginou o transtorno? Quando é residência, a família, inclusive, muda. Quando é uma obra igual a essa, isola uma sala, a outra e vai tirando essa terra toda. Uma outra saída muito boa é fazer um pirulito na laje, ou seja, furar ela inteira. E usa estaquinhas de solo e cimento aqui embaixo, com uma mísula superior. Ou seja, você usa um trado desse que compra em construção civil, qualquer loja, faz furinhos de 30 centímetros no piso, tomara que não seja mármore de Carrara, fura com um tradinho, 4, 5, 6 metros, é muito barato. Uma boa distância, mostrado nas pesquisas que nós fizemos na UNB,
é que a cada 1,20 m de distância entre eixos é bem razoável. E usa uma pasta do próprio solo e cimento, sem brita e sem areia. Um traço bom para essas argilas de Goiás, São Paulo, Mato Grosso, essas argilas vermelhas, um bom traço é um volume, uma lata de cimento para 7 ou 8 volumes do solo, mais 26 litros de água, porque isso não precisa ser nem compactado e nem vibrado, é bem baratinho. É a melhor solução para fundações de minha casa, minha vida, até 6 toneladas. Se o solo superficial for fraco, você vai ter um problema sério em 3, 4 anos, se não for antes, vai rachar toda a sua casinha. Porque o projeto padrão é um radiezinho de 7 centímetros. Só que as terras vermelhas do Brasil são potencialmente colapsíveis. Choveu, começa a rachar a sua casa toda. Uma empresa muito grande daqui, que foi para o Brasil inteiro, me lembro que uns 20 anos ou 25 não conhecia esse fato, nem a gente. Não sei por que ainda, por capacidade do corpo técnico, mandou colocar uma lona. Fez um aterro, pôs uma lona tipo Sansuí de plástico grosso, que já previa que eventualmente a chuva pudesse abater o aterro. Com lona e tudo, racharam as 1.000 casas do projeto, tiveram que ser demolidas. Não tinha jeito de refazer. Portanto, se o seu solo superficial tem SPT entre 2 e 4, aquele número de golpes da sondagem, até uns 3, 4 metros, a melhor solução e mais barata é estaquinha de solo e cimento. Porque ela vai funda, então ela chega a 8 metros, pode ser feita na mão, pode usar a máquina, mas a máquina ela estraga o contratorque. Então, 2 homens furam 6 dessas por dia, e você vai aí dar emprego para 50 famílias. Pode usar a máquina. Tá bom? Muito bem. Então, está respondida a pergunta. Essa água vem para cá e vai quebrar a resistência da estaca ou do tubulão por atrito lateral. Se começar a trincar, não chame o médico rapidamente não. Já olhe se tem vazamento. Vê a conta de água do último ano. Vê qual é o volume, se houve algum pico. Porque a água vem sob pressão. Se vazar, ela derruba rapidinho sua casa. Tá bom? Solo chamado Terzaghi. Criou em 1927 um modelo matemático que permite calcular o recalque por adensamento. Você se lembra da equação? Lembra da equação do Terzaghi? Não? Alguém arrisca sem ler? É fácil decorar, não vale ler. Se ler, tudo bem. Não tem, no vestibular não tem mais teste de leitura, mas é fácil, olha, 2 traços de fração e um log de 10. Alguém que não leu? H, sente-se C. Mais um índice de vazios inicial antes da obra. Tensão inicial antes da obra. Variação da tensão vertical sobre. Isso é de fácil decorar, porque se não existir obra, vai dar 1. Então lembra, tensão inicial. Isso vem da obra. Logaritmo de 1 na base 10 é 0. Então, sem recalque. Muito bem. Além desse recalque, por adensamento,
estudo olhando para o solo, não estou olhando para a estrutura. Eu vou ter um muito mais grave, chamado recalque por colapso. É muito mais rápido e muito mais grave. Ou seja, eu perco sucção, perco resistência do solo, quebra a estrutura e ele vai desmontar. E vai recalcar rapidamente. Principalmente se tiver vazamento de esgoto. Coesão, que é uma força que mantém dois grãos unidos. Dentro da matéria, a gente vai ver que essa força ou essa tensão é causada por uma força de atração atômico-molecular chamada coesão efetiva. Por uma outra, que é uma espécie de uma rede de elásticos que grudam um grãozinho no outro. E quanto mais seco, maior essa resistência. O que significa dizer que se eu molhar ou chover, eu perco essa contribuição chamada de sucção. E uma terceira contribuição é o cimento que liga um grão ao outro, se ele existir. Muito bem. Molhando, Hannah, por favor. Essa é a nossa aluna, Hannah. Hannah, dá um gotinho de água aqui. Só uma gotinha. Pronto. Agora, chega para cá. Pega esse vidrinho aqui, olha. Pode pegar aqui no cantinho, cuidado para não machucar o dedo, na diagonal. Põe o outro aqui dentro. Tá? Então, eu vou dar uma apertadinha para secar mais, tá bom? Vou virar agora. Você segura bem no cantinho assim, na diagonal. Eu seguro na outra. Aí a resistência ao cisalhamento da água é zero. Se você virar ela, ela cai. Tá. Então, agora, olha. Está sentindo aí? Está sentindo a força? Isso chama sucção. Está sentindo a força? Viu? Se eu secar mais, essa força ainda aumenta mais. E olha que eu estou numa área pequenininha, de 2 centímetros quadrados. Veja que, olha, eu estou puxando aqui com quase 8 quilos. Dividido por 2, dá 4 quilos por centímetro quadrado, que é uma excelente coesão. Entendeu? Pode ir passando para o pessoal, vai mostrando para eles. A tensão cisalhante do material é zero. A tensão cisalhante naquela paralela altura, lembra? Vai romper aqui. Se eu fizer isso, cai na hora. Muito bem. O Wellington fez uma pergunta bastante interessante sobre o ponto de vista profissional. Ele pergunta, baseado na fórmula de Terzaghi, até que profundidade é que eu devo conhecer um solo debaixo da minha fundação? Ou seja, quanto é que eu devo conhecer do solo aqui, de tal forma que eu não vou ter recalque, mesmo que seja numa região com o perfil geotécnico errático. Perfil geotécnico errático ou sedimentar é aquele que debaixo de uma camada dura pode ter uma camada mole traiçoeira. Muito bem. É praxe, tecnicamente, dependendo da obra, mas, em geral, quando o acréscimo de tensões colocado pela obra for menor do que 10% da tensão inicial chamada de geostática, você pode parar de fazer sondagem ou ter uma profundidade boa. Por que isso? Ora, se nessa equação do Terzaghi, que me permite estimar um dos recalques mais graves, tem na sua parcela um logaritmo na base 10, se por acaso aquele acréscimo de tensões for menor ou igual
1/10 dessa tensão inicial, simplificando, eu vou ter log de 1,1, que é igual a 0,043, é muito baixo. Portanto, se eu chegar numa profundidade tal que o acréscimo de tensões da obra, que ele vai diminuindo até o Japão, né, vai dissipando, for menor do que 1/10 da tensão inicial geostática, que é o peso da própria Terra, que vai aumentando, essa aumenta, essa diminui. Chega no ponto que ela fica menor do que 1/10. Portanto, 0,043, qualquer que seja isso daqui, não deve dar um recalque grave. Mas a recomendação profissional é, não acredita nessa fórmula com 100% de precisão, ela pode dar um erro grande. E ela depende de ensaios também, que é ruim. A resposta, então, é, em geral, quando a obra colocar só um acréscimo de tensões de 10% da geostática, supõe-se que você pode ir para a obra. Profissionalmente, tome cuidado, porque essa equação tem muitos meandros. A amostragem para achar o índice de compressão não é simples. Então, a fundação coloca aqui numa certa profundidade uma tensão chamada admissível. Vamos supor, a média aqui em Brasília, 5 quilos por centímetro quadrado. Ou 500 kPa. Aqui bem debaixo da fundação, são 5 quilos por centímetro quadrado. E ela vai dissipando com a profundidade. A 3 metros ela já é 3, a 4 metros já é 2, a 5 metros já é 1, a 10 metros é meio ou menos. Isso é bastante fácil de calcular. No curso pré-requisito aqui, vocês calcularam o acréscimo de tensão pelo método de Bucinski, Jimenez-Salas, mais de 10 métodos. Em contrapartida, o sigma inicial, que está lá em cima, aqui pode ser, por exemplo, a base de um tubulão. Então, o peso do próprio solo é γH, γ1 H1, γ2 H2, γ3 H3, γ4 H4, e vai cada vez crescendo quando aumenta a profundidade. E graças a Deus, porque senão não parava, eu teria que ir até o Japão. Chega num certo ponto que aquela tensão colocada pela obra é só ou é menor do que 1/10. Daqui para baixo, o acréscimo de tensões, que é isso que está aqui, passa a ser menor do que 1/10 dessa tensão, que eu já dividi por 10. E a partir dessa profundidade, é de se supor que, se tiver uma camada mole, vai dar aquele logaritmo, pode desprezar. Mas profissionalmente, é muito perigoso. Se você vai construir numa região já sabidamente problemática, a minha recomendação é, vende o lote. Ou coloca a fundação lá embaixo. Mas, às vezes, atravessar uma camada mole, estrangula a hélice contínua ou pode fechar alguém escavando tubulão. Tem uma observação profissional que vale a pena citar. OPI número 6, 8. É comum na prática da engenharia
considerar que se encontrar terrenos duros, ou seja, SPT maior do que 25, em 5 metros, SPT maior do que 20, em 5 metros abaixo, 20 ou 25, 30, 40, a partir de 20. Então, se você puder apoiar a sua obra em cima de um terreno pelo menos de 5 metros com SPT acima de 20, o SPT acima de 20 dá essa tensão do vidrinho aí, 4 kg por centímetro quadrado, é duro. Se deixar a argila secar de um dia para o outro, dificilmente a gente quebra. Mesmo um professor forte igual a mim, não quebra o torrão, entendeu? Muita coesão. Só que isso não tem sustentação jurídica. É empírico profissional. Se você tiver um problema na sua obra, fica difícil, apesar de que é prática, te sustentar judicialmente. Porque oficialmente você tinha que calcular o acréscimo, fazer esse cálculo para mostrar. Tá certo? Então, ainda existem, sobre a ótica do solo, mais 2 tipos de recalque. Inicialmente temos o recalque imediato. Depois, se tiver água e se o solo for mole, temos o recalque por adensamento. E ainda depois, dependendo da gênese do solo, que é uma formação de uma molécula mais longa, pode haver um recalque secundário, ainda difícil de calcular, e não é problema no Brasil. Além do recalque imediato e por adensamento secundário, existe um que costuma ser muito letal, que é o recalque por colapso. E em algumas cidades da Europa, onde se tinha muita mina de carvão embaixo, de vez em quando uma cidade dá uma sentada, porque uma mina daquela caverna desmonta. Não é o nosso problema. Eu acho que ali por perto das siderúrgicas, mas não creio que tenha nenhuma cidade em cima de caverna. Como na Inglaterra se explorava carvão há muito tempo atrás, se fizeram cidade em cima, então precisa ter um certo cuidado para evitar recalques graves no desabamento de uma caverna profunda. Pois não, alguém tinha uma dúvida? Tá bom. Muito bem, agora então nós vamos revisar a questão do recalque sobre a ótica da estrutura. Existem 3 tipos de recalques olhando para a estrutura. O primeiro é o recalque chamado total ou absoluto. Muito bem. O que é recalque total absoluto? É o recalque que aconteceu até hoje,
costumeiramente chamado de Rho1. Aqui, Rho2. Então, se a edificação tem 10 anos, eu cheguei lá hoje para examinar essa edificação, todo o recalque que ela teve é chamado de recalque total absoluto, causado por adensamento, sujeira, etc, etc. Por isso é muito importante bater nível, porque você fica sabendo, se tiver que botar mais umas 3 ou 4 lajes, se tiver algum imprevisto qualquer, enchente, etc., você fica sabendo quanto de recalque sua obra já teve. É difícil estimar. Retroagir é muito difícil. Então, recalque total absoluto é o total que teve até hoje. O segundo tipo de recalque, que até então parecia o pior deles, vulgarmente conhecido como recalque diferencial, que é ruim mesmo, só que não é o pior, é considerado o chamado de delta, que é igual à diferença do recalque de 2 pontos. Por exemplo, essa sala que tem um vão de 8 metros, eu poderia ter um recalque de, por exemplo, no pilar 2, um recalque de 8 centímetros. E no pilar 1, um recalque de 3 centímetros. Então, eu teria um diferencial de 5 centímetros. Eu estou desmistificando esse conceito profissional, mas não esqueça, ele é muito ruim. Tá? É quase um câncer de pâncreas. Se for alto, mata mesmo. Então, o que é recalque diferencial famoso? Ruim, mas não é o pior. É o recalque entre 2 pontos. É muito comum entre técnicos e especialistas ainda discutirem sobre recalque diferencial. Ah, qual foi o recalque diferencial? Aí a gente tem que ver qual é a flexibilidade ou rigidez da obra. O terceiro recalque, chamado recalque distorcional. Esse é o mais letal deles e é o melhor indicador tumoral de uma obra. Alguém se lembra o que é o recalque distorcional, por gentileza? Ele é bom porque leva em conta a rigidez da estrutura. E qual é o valor dele? Como é que eu acho o valor dele? Alguém... Isso. A rigidez está, de uma certa forma, referenciada pelo tamanho do vão. Muito bem. É o diferencial dividido pelo vão. Ou seja, Rho2 menos Rho1 dividido pelo vão. Nessa sala, que o vão são 8 metros, seria 8 menos 3 dividido por 800 centímetros, que daria 5 sobre 800, e para facilitar a comunicação, dá 1 para 160. Depois de muitos anos, eu criei o fator de risco para os meus engenheiros. Ou seja, multiplico por 1000, é um número mais fácil de entender, o beta. Por exemplo, 1 sobre 160, por gentileza, dividam na máquina, vai ser 0,0... 0,00625. Então, o fator de risco
seria mais fácil de comunicar. Às vezes, o nosso pessoal de canto está na obra, em vez de ele falar 1 para 160, ele diz logo, olha, o fator de risco 6,25, que é igual àquele 0,00625 vezes 1000. No capítulo 17 do livro, tem uma tabelinha de 0 a 10. Fator de risco. Dependendo do tipo da trinca, se vidro já está quebrando, se porta não fecha, se azulejo está soltando, se o piso está levantando, que é muito grave, aí vai aumentando o fator de risco. Em geral, fator de risco 7 já passou ou está na hora de tirar o pessoal ou reforçar. Tá certo? 9 já caiu. Um recalque distorcional, fator de risco 9, ou 1 para 100, dificilmente a obra fica de pé. Interessante, eu estou examinando a obra do Ministério da Saúde. Tem um vão de 15 metros, uma vigona, é um moxarifado, que fazem pilha de livro lá, está calculado para 500 quilos por metro quadrado. Eu fiquei apavorado quando fui... Que bom, chuva. Muito bem. Fui medir a viga, ela tinha uma flecha de 11 centímetros. Era visual. O que dava um fator de risco, ou um beta, de 1 para 100, mais ou menos 1 para 100, e um fator de risco 9. Aí a grande pergunta, por que essa obra não desabou? Eu fui verificar que ela tinha um rebaixo. Aí eu me lembrei, então a vigona gigantesca, ela tinha um rebaixo. Ela tinha uma capinha aqui, 5 centímetros rebaixado. Como aqui se tivesse todas as salas sem esse rebaixo, ou seja, todas as salas com a laje plana. Mas nessa sala tinha um rebaixo aqui em cima da viga. Aí busquei a memória e verifiquei que há 30 anos atrás eu fiz prova de carga nessa laje, ela não passou e eu reforcei ela com resina epóxi. Colei ferro, a gente escareia com a maquinazinha, um rebarbador, aplica um primer de epóxi, coloca a barra de aço e chumba ela com a massa de epóxi. Eu traço epóxi, pode ser até o Cicadur, com areia de quartzo e cola a ferragem. Fica muito resistente. Aí ficou explicado, porque quando eu reforcei, eu fui verificar meus atestados técnicos e vi. Ela já estava inclinada, porque se isso tivesse acontecido agora, estava toda trincada e teria desabado. É porque eu já reforcei ela doente. Portanto, a ferragem estava assim, ela estava totalmente sadia. É uma flecha de 11 centímetros, sem nenhuma trinca, porque a ferragem foram mais de 15 barras de aço numa viga de 1,60 m, de 1 polegada, colada embaixo, para aumentar a ferragem positiva. Agora eu estou pedindo para aumentar a ferragem negativa. Né? Lembram-se, a ferragem negativa não deixa fletir. A ferragem positiva, que está embaixo, não deixa desabar. As duas juntas não deixa nem fletir e nem desabar. Se você andar nessa sala aqui e ver uma trincazinha em cima, tem um pilar aqui, outro pilar aqui, outro pilar aqui. Andou coincidentemente, tem uma trinquinha aqui. Alguém, falta de positiva ou negativa? Negativa.
não precisa nem discutir, pode apostar, falta de negativo. Ou ele ficou enterrado e alguém passou o carrinho de mão em cima, porque o negativo tem que ficar alto. Por que ele tem que ficar alto? Porque ele funciona como um tirante. O ideal era se eu dobrasse o ferro aqui, olha. Ele funciona como um tirante. Ou abaixaram o negativo, ou ficou curto. Quando ele fica curto e está bem armado, essa trinca passa para cá, olha. Típica. Em contraposição, se a trinca for aqui, falta de positivo. Então é simples. O que eu faço? Volto a dar para essa viga ou essa laje, porque sobrecarregaram, ou for mal executada, ou mal calculada, dou o ferro negativo e positivo que ela precisa, funciona muito bem. Em alguns casos raros, eu coloco um macaquinho hidráulico de 100 toneladas, uns 3 ou 4, ou põe um perfil metálico, levanta a viga um pouquinho e cola a ferragem, para quando soltar, ela já soltar esticada. Então, ela reage mais rápido. Mas, se eu tentar levantar um prédio que está torto de baixo para cima, ou se eu colocar um macaco hidráulico, se a viga fez isso no positivo, se eu colocar um macaco hidráulico aqui e levantar, o que pode acontecer? Quebrar em cima, negativo. Mas olha, se levantar um pouquinho, não tem problema, só se você forçar muito. Todos nós conhecemos a ponte do Bragueto, né, que liga o Plano Piloto ao Lago Norte. Dá uma olhada no corrimão da ponte, ela está toda assim. Falta positivo, falta negativo, falta positivo, falta negativo. Tá bom? Muito bem. Então, um bom indicador é o tal fator de risco. Existe uma tabelinha que vai desde trincas capilares, é menos de 1/10 de milímetro, só a gente é que vê, e não dá para saber se é retração térmica, se é dilatação térmica, ou se é um recalque inicial da obra. Quando chove, se ela tem realmente 0,1 milímetro, se observar, a gente vê desenhado a estrutura, pilar, viga, ela mancha e a água entra na trinca e fica mais molhadinha quando seca. Então ela desenha a estrutura toda e mofa armários. Então, se tiver uma trinquinha, mesmo capilar, ela começa a passar água por sucção. Lembra que quanto menor o capilar, mais ela puxa e vai lá e mofa o armário. É uma guerra na sua obra. Tá? Só tem um jeito, abrir por fora, colocar a tela na parede inteira, depois de resolver o problema se for recalque. Senão, não cura nunca. Por dentro é paliativo. Você tem que segurar a água antes de entrar na sua obra. Aliás, tinha um aluno que estava com problema no quarto dele. Quem era? Quem estava com a trincadura na parede? Me explica novamente. Você dorme no seu quarto, está aqui o quarto, um quarto quase uma suíte gigantesca. Aluno da ESPLAN. Tem a cama, a sua cama é aqui, né? Tem a cama aqui e a parede. Onde é que a trinca é por aqui assim? Agora eu vou fazer um corte. Está aqui a parede dele. A cama dele. A trinca era aqui. O pedreiro abriu, né? Colocou o tal gancho. Ainda, qual é o seu nome? Mauro ainda não era engenheiro. O camarada ainda colocou barra vertical que não adiantou nada. O grampo não serve para corrigir trinca de alvenaria. É praxe comum. Os pedreiros, com muito bom senso, coitado, eles colocam o grampo. Dura muito pouco tempo, quando não volta a trincar de novo em volta do grampo. Porque o grampo em alvenaria não segura nada. Então, você coloca esse grampo,
Aí vem a trinquinha assim até, olha. Primeira coisa, para resolver um problema, a sua trinca não pode ser ativa. Tem que ver o que é que está causando a trinca. Se for dilatação térmica, usa a maquita e faz um risco na parede, de 1 por 1,5 centímetro de profundidade, e põe um tipo Sikaflex e deixa a parede rachar por trás. Acaba com o problema da trinca. Porque está grudada aqui, ela só tem um jeito, trincar no meio. Segundo fato, resolvido o problema, vou fazer um corte, é uma recomendação profissional. Você tem alvenaria de tijolo, a trinca pode estar por aqui assim, até vazando. Tem a massa de reboque, o reboco ou o emboço. Se a trinca estiver por aqui, tira pelo menos 50 centímetros, 25 para cada lado, até o tijolo. Alcançado o tijolo, se a trinca for mais profunda, faz um pequeno rasgo em V, colmata com o mastique, o monopol, o NP1, Sikaflex. Silicone, não. Silicone não tem mais vida útil. Chapisca com um aditivo tipo Bianco, Chapix, etc. E cola uma tela chamada tela de fantasia, que é uma tela durinha. Tela deployé, que é aquela de estuque, não vale nada, ela estica, encolhe do mesmo jeito. É uma tela que se compra, ela é quadradinha assim. Ou tela de peneira número 2, uma tela fininha, com a malha de 0,5 por 0,5 centímetro, é ótimo, fininha. Põe ela, uma faixa, chapisca em cima dela novamente, aí sim, com massa boa, bem molhada depois, né, para não retrair, fecha. Vai parar de trincar só se ela passar a ser passiva, você já consertou. Mas isso leva alguns meses. Então, a tela plana, que ela é quadradinha, não é tela de galinheiro, nem viveiro, nem de alambrado. A trinca, que era visível, vem até a tela e transforma-se numa microfissura. Então, quase fica desperceptível. Se ainda se você achar melhor, se a trinca estava por aqui, cola aqui uma tela de poliéster chamada tapa-trinca ou tela fix. Reboca, e a trinca estava ali, olha que eu estou vendo a cicatriz do meu giz aqui. Cola a tela fixa aqui. Tem uma melhor ainda, que o miolo dela não tem adesivo para poder esticar. Antes de amassar, fez o reboque, cola, aí emassa com massa acrílica, que é mais elástica. Então, o que sobrar da microtrinca fica quase que despercebido. O grampo é Mauro, né? Bom, aí piorou, porque a trinca que estava aqui inclinou. Lembra da regra da mediatriz? Experimenta na sua casa. Vê se tem banheiro, cozinha, caixa aí. Tem um banheiro? Então pode ser. Ela trincou aqui porque ainda não era tão grave. Ela começou a virar porque começou a recalcar aqui. Entendeu? Reforça logo isso aqui ou tira os vazamentos. Se quiser arrumar a trinca, pode arrumar, mas saiba, daqui 6 meses, está trincada de novo. Eu acabei atrapalhando a pergunta dela, o que foi em casa de 2 pavimentos? Ela está, se for vertical, é retração. Não, é na parede a trinca? Se for vertical, pode ser retração. Se ela estiver muito mais aberta em cima, os 2 pontos estão recalcando. Tem algum ponto embaixo segurando. Se for inclinada, a regra da mediatriz do Dicran não falha. Aí você vê qual é o ponto que está com problema.
Se for horizontal, laje e cinta. Regra do DICRAM novamente. Tira perpendicular, a laje ou a cinta estão cedendo. Mas está nos 2 andares, cinta no chão. Depende da posição da trinca. Desculpa, um minutinho só. Tem a parede. Está aqui a parede, né, com o teto, etc. Se a trinca estiver aqui, aplica a regra das mediatrizes. Lembra que o nome é complicado, né? Regra das mediatrizes no estado plano de tensões para cisalhamento puro. Ou seja, mediatriz. Tirou, tem nada a ver com recalque. Flecha na laje ou no baldrame. Se ela estiver aqui, aí sim, a mediatriz. Onde é que está a sua trinca lá, Mauro? Está aqui atrasada ou aqui, perto aqui? É banheiro vazando. Muito bem. Então, como eu disse, existe o recalque distorcional, que é o mais importante, que leva em conta a rigidez relativa da estrutura. Isso é definido pelo vão L ou pela espessura das vigas e tal. Quanto mais rígida, mais espessa, mais crítica. Efeito de casca de ovo. Tem uma vantagem, ela redistribui. Se der o problema num pilar, ela redistribui as cargas sem quebrar. Já consertei pilar de prédio que o caminhão entrou, arrebentou o pilar e o prédio não caiu. Porque o restante segurou. Mas não tolera nenhum diferencial. Muito rígida. Se der um diferencial, ela quebra. Aliás, eu acho que eu trouxe uma régua hoje para não quebrar a régua de ninguém. Pois não. Porque o grampo é rígido. Esse pontinho só não segura a deformação da parede. Se fosse de concreto, o grampo funciona. Porque aí o furinho do concreto, ele não abre mesmo, ou ele arrebenta a ferragem ou não. Mas a parede é fofona. Então ela trabalha o grampo, fica lá de bobo, ou seja, trinca em volta do grampo. Entendeu? Trinca em volta da tela também. Se continuar recalcando muito, a tela não segura. A tela só amortece, transforma uma fissura ou uma trinca em fissura. Abaixo de 1 milímetro. Pois não. Ou a sobrecarga, ou o vazamento, ou o recalque. O recalque, se for por adensamento, você deve ter visto no curso de Geotecnia 2 que a longo prazo ele para. Você entendeu? Vai espirrando água, espirrando. A água não sai de graça, tem que ter pressão. Chega no ponto que ela para. Só que o prédio pode ter caído antes dela parar. Entendeu? É possível, com uma certa precisão, calcular a porcentagem de adensamento. Ou seja, você calcula o recalque pela teoria de Terzaghi, 6 centímetros. E você, ao longo do tempo, pode dizer, olha, até 2 anos, 50%, até sumir, entendeu? É possível com uma certa precisão. Mas, às vezes, esse recalque gerou um distorcional que o prédio cai antes dela estabilizar. Portanto, também nunca prometa, consertou essa obra, fala, olha, não sai pintando não, porque vai levar 6 meses para, entendeu? Assentar. Parede. Com epóxi, pode. O tampa-trinca é depois do reforço grosso, ou seja, tela ou grampo. O tampa-trinca é elástico,
mas ele tem limites. Você entendeu? Então, sua casa é pré-moldada de concreto alveolar, ela tem uns furinhos, né? A plaquinha maciça. Entendi. Pronto. Está trincando lá, recalque? Principalmente, eles concretam a parte de baixo, e aí desformam e começam a concretar a parte de cima. Nessa emenda da parte de baixo com a de cima, ao redor, pode não ser grave, mas em sendo de concreto, se aluga um rebarbador, em vez de ser uma maquininha de quebrar piso e tal, ela tem um rebarbador, que é uma conchinha. Faz um rasguinho com ele, meio centímetro de fundura ou mais, faz um furinho com broca de 10 milímetros, põe um ganchinho com epóxi. Se quiser melhorar, você, na hora de colar, aplica com o pincel um secador, por exemplo, mais fino, depois mistura na hora o secador com areia branquinha, essa areia de parquinho aqui é ótima, é quartzo puro, e cola ela. Vai ficar uma ruga. Se você não quiser a ruga, afunda o rasgo, enterra a ferragem. Aí epóxi. Depois lixa, não deve dar mais problema. Se persistir é porque tem recalque grave. Mas pelo jeito é retração, contração, concreto com muita água, coisa desse tipo. Retrai uma parte e não retrai a outra. Muito bem, voltando à questão que eu já mostrei aqui, do recalque distorcional. Por que ele é grave? Veja bem, aqui eu tenho uma viga de 10, 20, 30, 40, 50 centímetros. Então, se eu tenho um recalque de 3 centímetros total de um lado, mas esse vai para 8, veja que eu tenho um diferencial de 5 centímetros. Então, vamos lá. Recalque total, 3 centímetros. Daqui 8 anos eu fui na obra, está com 3, mas esse lado foi para 8. Está vendo que ela já sentiu aqui, olha. Então, eu tenho 8 menos 3, 5, dividido por 1, 2, 3, 4, 50 centímetros, dá 1 para 10. Se fosse concreto, já tinha caído há muito tempo. Lembram-se? Dificilmente uma estrutura suporta um recalque 1 centímetro para 1 metro. 1 para 100, quase toda obra cai. 1 para 100. Se ela tiver um diferencial de 1 centímetro, num vãozinho de 1 metro, mesmo estrutura de aço, desaba. Então, tem um pilar aqui, outro pilar aqui. Se esse afundar em relação a 1 centímetro, costuma quebrar e desabar. 1 para 800, não acontece nada. Veja, é o mesmo recalque diferencial, 1 centímetro de lá para cá. Só que para 800, olha aí. Se eu tentar dar esses 3 centímetros numa viga curta aqui, olha, vai quebrar na hora. Entenderam? Então, quanto mais flexível, mais tolerável, ela tolera o mesmo recalque. Então, se te disser, ó, o recalque diferencial lá são 5 centímetros, você tem que perguntar qual é o tamanho do vão. 5 centímetros, se for curtinho, cai. Se for longo, problema nenhum. Quanto maior a viga, não, mais crítica. Osso duro quebra fácil, osso mole não. Deus foi sábio. A caixa craniana de crianças é macia. Menino leva tombo, não racha. Até ele aprender a dar, endurece e calcifica. Se levar um tombo depois de velho, pois não. Qual é o seu nome? Renato pergunta se o modo de elasticidade pode falsear uma ideia do recalque distorcional, etc. Pode. Lembra-se do fato de que muita água no concreto depois que endurece e pouca na hora de concretar aumenta o módulo de elasticidade? Aumentou o módulo de elasticidade, faz a viga ficar mais resistente. Entendeu? Então ajuda demais. Uma viga de módulo de elasticidade baixa, ela é rígida, quebra fácil. Ela tolera menos. Mas isso já é filigrana. Veja, essa mesma viga assim, olha, rígida,
Não tolera nem 2 centímetros de lá para cá. Se eu forçar, ela quebra. Porque fica rígida. A rígida tem uma vantagem, distribui. Deu uma falha aqui, todo mundo recebe uma carga maior. Mas se torcer ou se der um diferencial, ela quebra. Alguma dúvida até aqui? Eu acho que não, né? Vamos então agora descrever algumas estruturas que você tem que tomar cuidado. Estruturas chamadas críticas. A primeira delas, pilares. Vigas e lajes são até amigáveis. Avisa que está ruim, pede socorro, flete, trinca. Pilares também pede socorro, mas toleram muito, muito pouco tempo. Então, pilar não pode trincar. Se for uma trinca de canto, pode ser corrosão na armadura, e a corrosão aumenta o diâmetro do ferro e ele quebra a casca do concreto. Hoje, aumenta-se a durabilidade de todas as obras que era previsto uma vida útil de 50 anos. Depois de 50 anos, já está tão velha, tão demodê, tubulação, falta de enfiação, elevador ruim, que era considerado vida útil até um certo tempo. Então, para aumentar a vida útil, o recobrimento do aço tem que ser agora pelo menos 2,5 centímetros e peças enterradas, cintas, blocos, 5 centímetros, para evitar a corrosão. De novo, aquele excesso de água do concreto vai ser uma grande zebra em termos de envelhecimento precoce. A regra vale, de novo, com muito mais força. Fator água-cimento baixo na hora de concretar, 0,4. É pena que não dá para diminuir, porque senão não dá para concretar. Então, quanto menos água você conseguir fazer uma boa concretagem, maior resistência, maior o modo de elasticidade. Menos poroso. Se botar muita água no concreto, na hora de curar, essa água sai, vai ficar o concreto cheio de poros. E os poros entram monóxido de carbono, cloretos, sulfetos, etc., que vai atacar o aço. O aço atacado, ele corrói e aumenta de volume. Força de toneladas. Então, ele joga o concreto para fora. Portanto, aquele pilar seu, por isso é que eu mandei você dar uma descascada. Você tem uma viga, por exemplo, aqui, olha, tem uma trinquinha assim, a uns 5 centímetros, dá uma olhada para ver se não tem um ferro enferrujando aí atrás. Abriu a trinca, o ferro acelera o ferrugem, porque a água tem acesso. Se você tem um pilar, muito comum em pilar de garagem, onde se lava muito o pé dele, dá uma trinquinha aqui. Ó. É letal ou não? É o ferro que está precisando de recuperar. Ele está jogando fora a casca. Muito bem. Mas, se for uma trinca, no capítulo 7 tem 5 tipos de trinca de pilares. No capítulo 17, desculpa. Se for de flambagem, é letal. Se torcer o pilar para lá, uma excentricidade, ele começar a trincar aqui, muito cuidado com esse pilar. Se começar a desplacar aqui, jogar o concreto fora, é porque o aço já está esticando aí. Então, entortou tanto o pilar, se bem que eu tenho casos que a gente mede a 15 centímetros fora de prumo, e está em pé o pilar, mas tudo bem. Então, essa trinca de tração aqui é muito nociva. Vários. Eu acho que o caso que você passou não é tração,
é mais dessa, pode ser essa daqui, tá? Abre para ver se encontra o ferro. Para ver se a trinca está atrás do ferro ou do ferro para cá. Se estiver atrás do ferro, me telefona. O seu ainda tem mais um problema. A trinca movimentou, então ela tem recalque ou uma deformação nesse sentido. Essa trinca é muito perigosa. Trinca de cisalhamento. Quem salva um pilar desse trincado é o estribo. Então, não negligencie o estribo. O estribo segura essa trinca. Já tivemos vários casos onde fletiram as ferragens longitudinais, chegaram a embarrigar assim. Eu posso até depois mostrar slides. Um estribinho aqui segurou o prédio. Se ele tivesse rompido, o aço teria agachado aqui, o concreto entrava em ruptura, pouco esmagamento e desabava. Um estribinho de 6 milímetros já salvou uma padaria lá em Ceilândia, um prédio do Exército na 306, outro na 208 e um agora grande em Águas Claras. A ferragem chegou a flambar, ela cria é uma flambagem transversal, não é bem aquela flambagem, ela cria uma espécie de um ovo, né? Ela dobra, porque vai cedendo, ela vai dobrando. O estribinho aqui não deixa ela acabar de quebrar, às vezes dá tempo de salvar o prédio. Puxa, tem um Itapema, que é um prédio de 10 andares, 15 pilares, quebraram a ferragem toda. Ficou em pé. Eu tive que conversar com o São Pedro para ver por que o prédio estava em pé. Não estava carregado, não estava habitado, ainda não tinha nem massa, né? Mas estava por um fio. Muito bem, então tome cuidado com pilares. Uma outra estrutura muito traiçoeira são as marquises. Por que as marquises são críticas? Estruturas críticas são aquelas que rompem sem avisar. Ora, a marquise em balanço recebe o ferro principal, que é negativo, aqui em cima. E ele vai e ancora numa viga que tem aqui. Normalmente, dentro de um pilar, ou uma viga na parede da edificação. Existe um ferro positivo, mas não é tão importante. Ajuda. Muito bem, por que marquise realmente é traiçoeira? Porque o aviso da marquise fica em cima. Dificilmente alguém sobe numa marquise para verificar se ela está trincadinha no pé. Geralmente sobe para piorar. Coloca geladeira, cadeira, ar-condicionado, etc. Sobrecarrega a marquise. Então, é crítico. Mas, se olhar por baixo, vai ter manchas de ácaros, fungos, bolor. E se tiver cor de ferrugem, está mal. Porque a água está passando, não só pelo concreto, mas está enferrujando a ferragem negativa. A Universidade de Londrina teve uma universidade que caiu esses dias, né? Na escola de engenharia. A marquise matou 3 alunos. E o pior, normalmente o pessoal está aqui escondendo debaixo da marquise da chuva. Aumenta o peso, desaba em cima do peso. Na W3 Sul, lembram? Marquise rodou, espremeu um pessoal que estava aqui escondendo da chuva na parede. Por que ela roda? Porque o ferro positivo não corrói, então ela vira uma dobradiça. Muito bem. Segundo fato importante, marquise com platibandinha é perigosa. Por quê? Não se tem o hábito de colocar drenos adequados aqui. Dreninho de 1 polegada, gente, não vale nada. No primeiro período de seca, ele entope. Em regiões do Brasil, onde a variação sazonal secura-umidade é drástica e brusca, na seca, tudo que é árvore solta a folha.
Dreninho de 1 polegada, pode olhar, tem um monte de marquises com problema por causa ou da falta ou do dreninho de 1 polegada. Quer dormir em paz? 75 milímetros ou mais. Por que isso? Platibandinha de 20 centímetros, considerando-se que a água pesa 1 tonelada por metro cúbico, já dá 200 quilos por metro quadrado, que é muito maior do que a sobrecarga da marquise. Front lights, propaganda pesada na ponta é um problema. E outro sintoma, ela começa a baixar. Marquise geralmente tem contraflecha. Ainda assim, ela começa a friccionar esse aço, né, e decompor o concreto que devia trabalhar com pressão, começa a baixar. Se for 1:300 do vão, não havendo essas patologias, é até admissível. Ou seja, numa marquise de 3 metros, 1 centímetro é normal. Numa marquise de 2 metros, 0,6 centímetros é normal. Por isso, a gente, quando vai fazer a marquise, contra a flecha de 1 ou 2 centímetros. E muita queda de água aqui, porque senão a impermeabilização vai para o espaço. Em países tropicais, onde há variação entre umidade e secoria brusca, não existe impermeabilização que dura mais de 15 anos. Então, se tiver um piso de granito em cima de áreas com manta, vai ter que quebrar o piso daqui a 15 anos. Ela resseca, não existe processo conhecido ainda que funcione. Então, cuidado com platibanda, cuidado com a falta de buzinote, cuidado com propaganda e fica de olho aqui. Qualquer dúvida, sobe na... Primeira providência é encher isso aqui de pasta de cimento ou betume, para não deixar passar água, até resolver o problema. Pois não. É comum nas marquises, antigamente o pessoal não tinha aqueles espaçadores, aí pegava já a malha, já jogava em cima da forma, e aí com o tempo o positivo começa aquela capinha de concreto soltar e ela começa a oxidar. Embaixo. No caso, para mim estar reforçando isso daí, seria do mesmo jeito, rasparia, passaria escova de aço, grautearia ou passaria um zarcão? Existe um zarcão à base de zinco, que é bom, porque o grout, ele também é ácido, ele corrói a ferragem. Existem decapadores, substâncias que tiram aquela sujeira e o ferrugem, mas ele tem que ser muito lavado, porque ele corrói mais rápido que o ferrugem, para pegar bem, ou uma pintura de epóxi. Escova, limpa bem, pincela epóxi, joga areia, para ela ficar, depois aderir bem à massa. Mas no caso, se eu já tiver desencapado, já começar a descascar, aí eu já vou ter que fazer um reforço com outro. Se mais de 50% da área de ferro foi engolida pelo ferrugem, coloca uma barra paralela. Mas tem que ter certeza de que você está limpo esse ferro, porque senão aquilo é igual uma bactéria. Você fecha, é como fechar um dente infeccionado. Ele vai continuar infeccionando. Tem mais. O concreto tem que ser alcalino, ou seja, pH 13, 12. Se você despassivar o concreto, ou seja, se ele começar a ficar ácido, ele vai atacar o ferro. E quem acidula o concreto? Gás carbono, etc. Entendeu? Existe uma solução que você compra na farmácia de fenolftalina. Se aplica. Onde o concretinho fica vermelho, tá bom. Se ele não pintar de vermelho, ele está com pH baixo, perigoso. Tem que escariar. É igual cárie, tem que limpar. Senão, essa bactéria vai derrubar o seu prédio. Tá? A ferragem positiva em marquise não é tão grave. Passar carrinho de mão ou mangote de bomba em cima do negativo, sem o famoso caranguejo, o negativo desce e vira dobradiça. Né? Muito bem. Outra estrutura crítica, castelo d'água, caixa d'água elevada.
Por que castelo d'água é crítico? Porque a carga é real, real, real. Ora, as cargas nesse prédio aqui dificilmente chegam na carga projetada. Sala está vazia, etc. Eu não sei quando tem uma reunião. Castelo d'água não tem perdão, é água mais concreto. É além da água corroer isso aqui. Então, cuidado com esses pilares. Carga máxima. Desaba sem muito aviso. Geralmente tomba, que é pior ainda. Cai em cima de alguém. Ela quebra um pilar antes do outro. Existe uma outra traiçoeira que mata 3 pessoas em Brasília, que a gente já falou, vocês já fizeram o curso, né? Que é contenção. Muito bem. Por que um talude desaba? Aqui no Banco Central, 7 pessoas ficaram soterradas. Nós conseguimos tirar 3 ou 4, não me lembro. Porque é muito ruim. Como é que você salva uma pessoa enterrada? Picareta, pá mecânica, não pode ser usada. Se tiver algum militar bombeiro aqui, queria fazer uma experiência. A pessoa, nas argilas porosas vermelhas do Brasil, sobrevive em torno de 1 hora. Se você, por sorte, com a mão, etc., nem pá, conseguir ver a ponta do dedão, dá para achar o cara fácil. Puxa a língua dele, lava, porque na tentativa de respirar, ele engole barro. Dá um bom banho e tal, possivelmente ele recupera bem. Né? Então, a pressão não é grande, porque se você tiver uma pressão muito grande, se ele ficar preso em alguma coisa, por exemplo, é muito comum, parece uma burrice, mas você está fazendo impermeabilização em prédio, escava, né? O subsolo, faz uma rampa. Essa rampa fecha e espreme o camarada na parede. Ele até que resistiria, porque ele está com o pescoço ou o corpo fora da terra, respirando. Só que o sistema linfático não circula. E o sistema linfático tira tóxicos do corpo, senão ele morre intoxicado. Né? Aquele bombeiro da 315, 2 anos atrás, saiu vivo e tal, ficou 2 horas conversando com o povo, morreu. Porque o sistema linfático dele não circulou, não irrigou, ele morreu intoxicado. Muito bem. Então, você pode até tentar, por exemplo, no caso do 7 lá do Banco Central, que eu fui chamado para ver, se eu usasse pá mecânica, eu poderia ter salvado 5, mas se eu matasse um, ia ser difícil de explicar que na tentativa de salvar eu matei alguém. Se tiver algum bombeiro aqui, por gentileza, se a obra é escalonada, um jato de água aqui, rapidamente colapsa esse terreno fofo e você descobre a pessoa. Cuidado para não matar ele afogado. Mas se tirar rápido, tudo bem. É uma boa saída. Né? Com um jato de pressão, se vira a lama, escorre para baixo. Agora tem que ter para onde sair. Muito bem, e por que isso cai na época de chuva? Já foi discutido. Aumenta o peso, aumenta a componente cisalhante. Diminui a resistência, porque quebra a coesão. Lembra da sucção e tal? O que segura isso aqui é a tensão cisalhante. Alguém se lembra? O que é tensão cisalhante? Paralelo à superfície de ruptura. É ela que segura um talude que vai escorregar, é ela que faz romper um pilar. É por cisalhamento. Dificilmente eu tenho compressão. Compressão é igual a fratura exposta, ela faz o osso virar um caco. Compressão é só por falha de concretagem e tal, na cabeça de pilar ele esmaga, ele esfarela. A injeção de epóxi é como se eu injetasse cálcio, né? Eu consolido. Muito raramente. Normalmente a compressão gera cisalhamento. E finalmente não estou lembrando de mais nenhuma estrutura crítica. Alguém se lembra? Pilarete e sapatas. Lajes e vigas
são muito amigáveis. Avisa, 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 avisa. A. Obras protendidas. Todo mundo sabe que nós temos 2 tipos de ferro. O frouxo, que eu coloco a ferragem em concreto. Se a estrutura deformar, ele começa a trabalhar depois de uma certa deformação. Quando eu quero evitar deformação excessiva, eu aplico um protendido até em curva para cima. Só que uma barra, por exemplo, de 12 milímetros protendida, trabalha com 20 toneladas. A outra com 3, 4. Então, aonde tem uma barra protendida, eu tiro 4, 5, 6 ferros do comum. É igual ao violão, esticadinha. Se uma protendida romper, eu estou eventualmente tirando aí 1/5 da força total. Então, tome cuidado, eu preferia ter 20 barras frouxas do que um protendido. Estou todo dependente de uma barra. Segundo fato, os nossos amigos arquitetos, e com muita razão, estão vendendo andares inteiros, sem parede, sem nada. Fazendo a laje, tirando a viga e fazendo ela ficar fininha, para ter melhor pé direito, talvez até mais um andar no limite do Código de Obras. Então, as viguinhas chatas. Viga chata é calculável, funciona bem, mas flat demais. A viga, que você, por questões de altura, você virou ela, vai trincar suas paredes. Vai cair? Não. Mas vai ser uma chateação. Você anda na sala, balança. Coloca um piano ou um armário, trinca a parede. Nós temos prédios inteiros na Sudoeste, todo protendido. O cliente, todo dia reclama na construtora, é justiça e tal. Tem que dizer para ele, ó, lamentavelmente, ou seja, a estrutura é elástica, mas não vai cair. Faz uma prova de carga. Melhor forma é a prova de carga. Está com dúvida na laje? Sobrecarrega, vai até a carga e checa ela. Porque calcula, passa. Como é que você sabe? Execução, parece que foi boa. Material, então fica numa dúvida. Aí o material foi ruim, foi execução ruim. Faz prova de carga, acabou o problema. Vai trincar todas as paredes. Melhor recomendação, Makita faz um rasguinho, NP1 pintável, já tem Sikaflex que você pode pintar. E avisa o pessoal, olha, é só um efeito psicológico, que agora já vai ser amortecido pela tinta, não vai dar problema mais nunca. Ou então, faz o que estão fazendo, colocando uma parede de gesso em cima da outra. A de trás racha, já que a garantia é que não vai cair, e a de gesso fica inteira. E para terminar, só para relembrar, os pilaretes ou colarim de sapatas. Já falamos nisso, então não preciso estender mais. Algumas regiões, principalmente litorâneas do Brasil, têm a vantagem de ter areia compacta, portanto, pode fazer fundação superficial, mas lençol freático a 1 metro e não tem tratamento de esgoto. Então, fossa cética lança todo o material ácido, etc., aqui, na base dessas fundações. Isso, com o tempo, corrói o aço e decompõe o concreto. Portanto, é muito comum desabamentos com quase nenhum aviso por causa dos pilaretes ou colarinho das fundações. O que acontece? Ninguém vê. Quando o recalque é pequeno, o pessoal ouve estralar igual a casa do... Quem é que está estralando? É que é a aeronáutica, né? Ninguém vê. Chama-se Defesa Civil, que são muito bons. Chama-se engenheiros patologistas. Tem que ter um pouco de experiência.
Falou, olha, sua obra está boa, você está psicologicamente afetado. Vai dar, a raiz quadrada disso vai dar um lado de, vamos supor, 45 centímetros. Quanto é que você vai gastar de concreto? Em 50 pilares, 2 metros cúbicos. Lembra do recobrimento, 5 centímetros. Então, se tem um pilarete que o projetista projetou 30 por 30, nem fala com ele. Se ele não tiver experiência, vai falar que você está gastando demais. Passa para 45, 45, um pedacinho de 1,5 metro, não custa nada. Segundo fato, se ele colocou 10 centímetros quadrados de aço, põe 20. Pode usar até sobra de ponta de ferro de 1 metro, que vai resolver o problema. E mestre de obra acha que, por ser fundação, o concreto pode ser um concreto mal vibrado, mal cuidado e tal. Por quê? Estacas e tubulões, eu preciso só de 5 MPa. Concreto fraco. Compro o concreto de 20, quando eu lanço na estaca hélice e tal, no tubulão, eu só quero 5 MPa. Então, quem faz sabe, puxa, é solo. Porque não adianta eu botar 30 MPa no solo, no concreto, se o solo resiste 1. Então, o concretinho sujo, com lama e tal, dá 5 MPa. Só que sapata é estrutural. A carga aqui é a maior delas, vem somando lá de cima. É o pilarete mais carregado e o mais mal cuidado. Derruba com frequência o prédio. E avisa pouco. Avisa muito pouco. Dá uns estalos. Nada rompe seus estalos. A recomendação, eu disse que, por experiência própria, nunca vi uma obra que não instalasse 3 vezes. Eu acho que começa assim, parede, drywall, divisória, começa a instalar. Depois passa para o concreto, que já dá um estalo ruim. O aço repercute, se instalar uma ferragem de aço, se friccionar aqui nesse prédio, todo o prédio ouve. Tá? É um tiro diferente. Esse é o letal. A recomendação final é o seguinte, olha, não espere o terceiro estalo, sai correndo antes. Muito bem, então até quinta-feira. Muito obrigado pela presença.